E aí galera, Inglaterra Caipira, fazendo mais um vídeo para vocês aí. E aqui hoje eu vou contar a história do Titanic de um jeito meio maluco, né? Porque eu tô falando que é tripulação criminosa, né? Como assim, né, mano? Mas fica até o fim do vídeo aí que você vai se ligar com o que tá acontecendo. Assim, só para pôr um contexto, esse vídeo não tem muita, lógica, intenção de ficar contando a história do Titanic, porque isso a gente já conhece bem, mas eu vou só dar uma pincelada rápida aqui para chegar no contexto do fim lá. Então, Titanic, né, a gente tá falando de 1900 construído em 1908, 9, ele foi lançado em 1912, então a gente tá falando do começo do século XX, né, e assim, para pôr na referência, a única forma que a gente tinha, não a gente, mas que a única forma que as pessoas tinham, por exemplo, de se locomover de Londres para Nova York era navio, né? Porque ainda não existia avião para ir de Londres para Nova York. Para ter uma noção, por exemplo, de referência, o primeiro voo que foi de Nova York para Londres e vice-versa foi em 1958, por uma companhia que hoje é a British Airways. Por mais rico até que você fosse, né? Assim como no Titanic tinha tinha bastante cara bem rico e tal, né? E não tinha jeito. Você, estou indo para Nova York, de Londres é navio. Então, assim, na época, o comércio, né, do trânsito de pessoas em navios era forte, né? E as pessoas, as companhias estavam meio disputando, por exemplo, quem conseguia fazer essa rota de uma forma mais rápida. Então é isso, vamos dizer assim, na época não tinha outra forma de ir, navio era a única opção, pessoas viajavam de navio. O Titanic, ele era um dos maiores navios da época. Eles falavam assim que o navio não tinha como afundar, né? Por incrível que pareça. Porque eles fizeram uma técnica de compartimentar o navio. Então ele tinha 16 comportas, assim, que vamos dizer, você tem um furo no navio, esse furo ia inundar aquela comporta, você fecha as duas comportas, e a água só fica naquele lugar lá, e essa água não vai começar a inundar o navio inteiro e afundar ele. Então, é isso, o navio tinha 16 comportas, nas quais ele por projeto, podia-se inundar 4. É lógico que a lei de Murphy operou e eles não imaginavam que o navio ia pegar de lado, que o navio bateu de lado no iceberg. Todo mundo conhece a história, tal, então não precisa ficar detalhando muito. Mas o iceberg foi cortando o navio de lado e isso acabou abrindo 5 comportas em vez de 4, né? Então é ridículo, né? Assim, o Murphy é um cara muito poderoso. Resumindo, todo mundo sabe, o navio afundou, 1.500 pessoas morreram, principalmente tripulação e as pessoas mais da terceira classe e tal, porque tinha primeira, segunda, terceira classe. Diz a lenda, né, que meio que trancaram o pessoal da terceira classe lá embaixo e tudo aquela coisa lá que a gente sabe muito bem. Leonardo DiCaprio mostrou a história pra gente, né, meu? Mas, anyway, o navio afundou. Aí o que acontece? Como achava que o barco não afundava, que o navio não afundava, eles não colocaram salva-vida, mano. Que não tem lógica, né? Tinha 20 botes salva-vida lá, que também é um dos motivos que morreu muita gente, porque não tinha bote para todo mundo, o navio afundando e não tinha bote, aí deu desespero, os caras brigando por bote. Então é uma loucura, né? Mas e aí que entra Plymouth, que é a cidade aqui onde eu moro, o fato da tripulação meio que ter sido tratada como criminosa. Porque o que aconteceu? Dos sobreviventes, 86 pessoas foram trazidas para cá. Dessas 86 pessoas, todos eram tripulação. 20 mulheres, 66 homens. E o que aconteceu? Ao invés de, pelo menos no meu ponto de vista, você tratar esses caras como heróis, né, meu? Os caras sobreviveram do Titanic, se chegar aqui e se você tratar eles bem, o que eles fizeram? Eles trancaram os caras. Né? Eles chegaram, a polícia falando no megafone, assim, para eles não falar nada, a população tentando ter contato com os caras, e os caras trancados. Eles foram meio tratados como criminoso mesmo, porque a polícia segurando os caras, eles não puderam sair, então eles ficaram nas docas, eles chegaram e foram presos nas docas aqui. O pessoal da Union,
que deve ser que nem um sindicato na época, assim, tentando liberar eles, né, e ter contato, mas ninguém conseguia contato, e eles ficaram basicamente presos nos dormitórios da DOCA lá pela noite inteira. E as mulheres acabaram sendo levadas para um hotel que é até legal aqui, é um hotel que chama The Duke of Cornwall, hotelzão assim tal, mas não sei exatamente que quarto que elas ficaram lá, né, meu? Mas elas foram levadas para lá, menos mal. E os homens ficaram nas docas lá, mas eles ficaram sem contato, ninguém podia ter contato com eles. Então eles ficaram meio presos, passaram a noite presos lá. E aí eles tiveram que passar a noite nos dormitórios, né, que vamos e venhamos, não deixa de ser uma coisa bem absurda, né, para alguém que acabou de sobreviver a uma coisa dessa, né? E você não dá o mínimo de conforto. Mas anyway, e eles só foram liberados no dia seguinte, assinando um termo que eles não iam dar nenhuma declaração para a imprensa. Então todos os membros da tripulação tiveram que assinar isso e acabaram sendo liberados na base da 1h30, 2 horas da tarde, que acabaram pegando um trem para ir para Southampton, onde que era a base da firma, onde eles trabalhavam e provavelmente onde eles tinham residência e tal. Então, mas isso é uma história muito louca, né? Diferente e tal. Eu acho que para mim foi uma surpresa quando eu descobri isso. Acho que deve ser também para muita gente aí, porque ninguém ia esperar isso, né? De um sobrevivente de uma tragédia desse nível, no fim das contas, quando chega, finalmente, em vez de ser bem recebido e ter um mínimo de, sei lá, de consideração e conforto, ser tratado como um criminoso pela polícia, pelas autoridades. Você só vai ser solto depois de assinar um termo te comprometendo a não falar nada, né? Então, logicamente, tinha muita coisa envolvida nisso e quiseram que calar a boca de todo mundo lá, trataram como criminoso. E essa história, se inscreve no canal. A gente está fazendo vídeo toda quarta-feira e domingo, pelo menos. Geralmente tem alguma coisa essa saindo na semana. E é isso aí, Inglaterra Caipira. Abraço.